Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, dessa vez com um convidado especialíssimo, um dos maiores especialistas do país nesse assunto que a gente vai tratar, que a gente vai abordar hoje. Né? O título da nossa live de hoje é Desarmamento, Instrumento de Totalitários. Então aí, nosso convidado já chegou, vou só falar umas coisinhas aqui antes de colocar ele dentro, vamos dar um tempinho também para o Instagram avisar os nossos seguidores de que nós estamos live. Né? Ultimamente o Instagram tem feito a sacanagem aí de demorar bastante. Né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Seguinte, né? Fazer uma introdução aqui rápida, né? Principalmente para quem for assistir. Seja bem-vinda, Alexandra ou Alexandra. Uma introdução rápida aqui é que nesse ano 2022, principalmente, né? Para quem não sabe, eu voltei da Alemanha recentemente, né? Eu voltei da Alemanha em novembro do ano passado. E ao longo desse ano 2022, por conta de uma série de coisas, por conta do que a gente está vendo, o que está acontecendo na América do Sul, do que está acontecendo na Europa, coisa que eu previa de certa forma, né? Não exatamente como está acontecendo, né? Mas de certa forma dava para a gente perceber o perigo que estava acontecendo. Eu abordei bastante ao longo desse ano, para quem me acompanha em alguns meses deve ter percebido, né? Vários temas ligados às coisas mais fundamentais ligadas à democracia. Né? E nesse ano tão importante, esse ano de eleição no Brasil, que tem tanta coisa em jogo. Né? Então, por exemplo, eu falei muito sobre esse tema de democracia recentemente aí, né? Lembrando aqui recentemente eu fiz uma live com o André Pirajá, né, produtor rural e etc. O André Pirajá falou da parte de comida, uma coisa básica para você ter um regime minimamente estável. Né? Falei bastante sobre energia. Tem vídeo meu relativamente antigo do ano passado, falando, o título inclusive está lá no YouTube, né? O título é inclusive a Alemanha e o Nord Stream 2, uma traição da Alemanha ao Ocidente. Né? Falo o tempo todo sobre regimes, né? Sobre a história, sobre a questão ideológica e tal. E acho que estava na hora já, né? Ainda bem aí que o Benê topou fazer essa live comigo, né? Falando sobre essa questão de arma, que no meu ponto de vista é também uma das coisas mais fundamentais, né? Para garantir a liberdade de um povo. Então a gente vai abordar aí diversos temas, né? Falar inclusive aí, se o Benê puder falar sobre a questão de... Será que o Bigodinho, que eu evito falar o nome dele aqui para não perder a página, será que o Bigodinho também se utilizou dessa política de desarmamento ou não? Então vamos lá ver... Benê, se estiver aí, pede para entrar. Eu vou convidar de qualquer forma. Ah, beleza. Opa! Olá, boa noite a todos. Meu querido Benê, que honra, rapaz. Você É um topou. prazer, Muitíssimo é um prazer obrigado pela aqui. generosidade. Eu Pô, só tive a imagina. cara de pau depois que eu descobri que você era seguidor meu. O dia que eu descobri, rapaz, eu tirei print e mandei para um monte de gente que é fã seu. Olha só quem tá me seguindo, pô. Imagina, poxa, imagina. Seguinte, tá todo mundo vendo bem, ouvindo a gente bem, tudo certo? Todo mundo vendo bem, ouvindo bem? Acho que sim, né? Ninguém está reclamando até agora. Provavelmente tá tudo ok. Maravilha. Então, só bem antes de dar a palavra para você aqui, só para introduzir essa parte aqui que eu tinha falado, né, que ao longo de 2022 é um ano tão importante para a gente, né, olhando o que aconteceu na América do Sul, na Europa, o que está acontecendo na Europa e etc., né, e na nossa eleição aqui também. Ao longo desse ano de 2022, eu que trato de Alemanha especificamente falando, é porque eu morei 12 anos na Alemanha, sou cidadão alemão e assim por diante. Eu acho que a história alemã tem muito a ensinar a gente, né, sobre uma queda de democracia, que é uma coisa que a gente está vendo acontecer aí em boa parte do mundo. E ao longo desse ano de 2022 eu falei sobre temas que para mim são muito caros, inclusive são muito importantes para a manutenção de uma estabilidade que garante a existência da democracia. Então eu falei sobre comida, né? Falei com o André Pirajá, especialista em agronegócio, ele tem um instituto dele, etc. Falei muito, abordei várias vezes a questão energética. O ano passado eu falei muito da questão energética, já mostrando o que pode dar aqui na Alemanha e assim por diante. Né? Falei muito eu sempre falo de regimes, de ideologia, etc. E para mim, né? E tenho certeza para Benê, aí todo mundo sabe, falar sobre a questão de arma, né? Porque uma população completamente desarmada, ela fica muito vulnerável a avanços totalitários. Graças a Deus, tudo que a gente vai falar hoje que ameaça a democracia, a gente não está se referindo ao Brasil. Para deixar muito claro, a gente está falando do Azerbaijão, né? A gente está falando do Quirguiquistão. A gente não está falando do Brasil, para que fique claro para todo mundo. Então é isso, Benê. Muitíssimo obrigado por ter topado. Né? É um prazer. Fala aí, dá as tuas primeiras palavras aí, se apresenta para o meu pequeno público e vamos começar. Bom, prazer estar aqui, né? Pô, faz tempo que a gente tá para marcar essa live, mas aí na correria toda,
Aliás, estava gravando agora aqui, quase que eu perco a hora aqui da live, estou fazendo gravação para minha nova Masterclass que eu estou preparando aí. E para quem não me conhece, bom, sou o Benê Barbosa, eu estou nessa luta só faz 30 anos, né? Comecei lá em 1991, quando começou a se falar de desarmamento no Brasil, né? Sou autor de 2 livros sobre o tema, né? Um deles aqui, o Mentiram para Mim, sobre o desarmamento, que se tornou um best-seller, está aí próximo já das 100 mil exemplares vendidos, o que é uma coisa bastante rara no Brasil, né? Você tem um livro que tem uma aceitação tão grande assim. E o meu segundo livro, né, que acho que se encaixa muito bem esse ano, especialmente, né, sobre armas, leis e loucos, né? E quando eu falo louco, não é só no sentido clínico, né? Estamos falando em todos os sentidos aí, né? E o subtítulo dele eu gosto bastante, né? Lá, 101 artigos contra o desarmamento, jornalismo fake e outros delírios da segurança pública brasileira, né? Que é o que a gente tem enfrentado com muita força aí nos últimos anos, né? Tivemos aí um respiro, vamos dizer assim, durante 3 anos, mas agora o pessoal voltou com carga total aí, com algumas decisões, né, vindas aí do ministro Fachin, né, e que vão impactar fortemente vão impactar não, né, já estão impactando fortemente aí essa questão das armas de fogo no Brasil. É isso aí. Benê, uma coisa que quando eu estava na Alemanha me surpreendeu bastante, eu estava no memorial que fica atrás do portão de Brandemburgo, e assim, para dar uma resumida grotesca assim, na história, para não entrar muito em detalhes, em 1848 teve um levante em Berlim, o pessoal se levantou contra o rei, teve morte, pancadaria, fizeram barricadas na cidade, etc. E o rei ameaçou atacar a própria população, o rei da Prússia na época ainda, né? Ameaçou e atacou a própria população. E aí, para que o negócio tivesse o mínimo de paz, porque estava uma quebradeira geral na cidade, né? A população que estava revoltada decidiu fazer uma lista de coisas que elas queriam, né? Anistia aquelas pessoas que tinham sido presas pelo rei, etc. E no monumento lá em Berlim, tem para todo mundo ler, uma das coisas que eles queriam era armamento geral para a população inteira e milícias organizadas pela própria população. Isso aí. Quando foi que a gente perdeu essa noção de que liberdade da população está diretamente atrelada à possibilidade de defesa da pessoa? Quando que, historicamente falando mesmo, quando que a gente perdeu essa noção? Olha, quando a gente fala de Brasil, né, especificamente, foi em especial, a partir do final do Segundo Reinado, né, e da proclamação da República, né? O Brasil já teve milícias organizadas, né, que foram desfeitas e substituídas por um exército imperial, né, exatamente na ideia, né, de que as armas precisam estar sob o comando do Estado. Então, isso sempre vigorou no Brasil e em outros países também. Eu acredito que um dos países, né, que foi que sobreviveu até agora a isso foi o próprio Estados Unidos, a Suíça, né, que são exemplos aí de países armados, né? Aqui na América do Sul, né, nós temos o Paraguai, nós temos o Uruguai, né? O Uruguai pouca gente sabe, mas é o 10º país mais armado do mundo, né? Há no Uruguai uma arma para cada 10 habitantes, né? Uma arma para cada 6 habitantes, na realidade. Então, a gente tem toda essa história. Historicamente, né? Historicamente, sempre, o desarmamento ele antecedeu ditaduras e governos tirânicos e autoritários, né? Não há governo tirânico e autoritário que sobreviva, né, a uma população fortemente armada, preparada, né, e estimulada, né, para luta, se for necessário, para a democracia. E a gente tem exemplos disso desde a Bíblia, né, onde os filisteus desarmaram os israelitas, né? Exato, desarmaram não, né? Eles proibiram que os israelitas tivessem ferreiros em seu território, exatamente para evitar que fizessem lanças, espadas e machados, né? E aí até para afiar os seus instrumentos de trabalho, né? Instrumentos agrícolas, eles tinham que ir até esses ferreiros que eram dos seus, que eram dos filisteus, né? E isso foi se repetindo na história muitas vezes, né? O
Japão no século VI, né? O pessoal adora usar o Japão como exemplo de um país desarmado e pacífico, e uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Eu falo disso nos meus livros também. Tivemos, né, a Revolução Cubana, que também precedeu, né, depois, após a Revolução, né, foi tomada as armas da população para evitar, né, uma contra-revolução, né, e se manter no poder, e temos aí, né, essa ilha que se tornou uma prisão, né, até hoje, depois de tantas décadas, né, e a Alemanha nazista também, né, aliás, provavelmente é o exemplo mais documentado, né, que se tem notícia na história. Então, é comprovadamente, não é uma tese, né? Isso está comprovado. Se você fizer pesquisas nas legislações da época na Alemanha, você ainda vai encontrar tudo isso. Sabe o que é uma curiosidade sobre isso? Aqui em alemão eu tenho uma dificuldade muito grande, porque a minha prioridade é exatamente essa: pegar o que está escrito em alemão para poder trazer um pouco para o público brasileiro, que eu sei que é uma língua que não é conhecida de muita gente. E, por incrível que pareça, eu tenho uma dificuldade muito grande de ver em livros de história, não estou falando de documento, isso existe, Uhum. claro, mas pegar em livro de história, eu nunca vi um livro de história escrito em alemão falando de um desarmamento. Eles mencionam muito, né, porque assim, judeu não podia ter arma, obviamente, né, eles cortaram, tiraram os judeus das Forças Armadas, tiraram armamento, até cachorro, rádio, qualquer coisa. O judeu não podia ter absolutamente nada. Então, assim, se o cara não pode ter um cachorro, é óbvio que ele não vai poder ter arma também. Então, os livros de história deixam assim. Mas como é que foi? Eles chegaram, o regime do bigodinho, como eu costumo chamar aqui para não perder a página, né? O regime do bigodinho chegou a proibir arma para a população ariana mesmo? Como é que foi? Bom, eles começaram sempre, né, desarmando apenas um grupo. Isso é muito comum, né? Por isso que eu tenho muito medo, né, quando eu ouço aquela frase assim: ó, mas veja bem, a arma não é para qualquer um. Cara, falou isso, eu já fico sempre com o meu alerta ligado, por quê? Porque quem define quem é qualquer um, né? Quem define quem pode, né? Determinados grupos. Então, espertamente, o que eles fizeram, né? O primeiro grupo a ser desarmado foi o grupo dos ciganos, né? Então, os ciganos em toda a Bavária ficaram proibidos de possuir e portar armas de fogo. E por que eles usaram os ciganos, né? Por um motivo muito óbvio, né? Porque ninguém gostava dos ciganos, além dos próprios Isso. ciganos, né? Então, o povo judeu também não gostava dos ciganos, né? O alemão, o ariano não gostava, né? Ninguém gostava. Então, ora, se eu estou desarmando um grupo que eu não gosto mesmo, para mim tá ótimo. Por que eu vou me E eles incomodar? estão sempre ligados a pequenos crimes também, né? Pequenos crimes, pequenos furtos, né? É, Roubar criança, né? Como se contava aquelas histórias. Eu lembro, minha é, avó falava isso, né? Que ciganos roubavam as crianças para levar, tal, né? Roubava anel quando ia lá ler sua mão, precisava tomar cuidado. Então, exatamente. sempre muito atrelada a essa visão, né, do cigano, cometedor de pequenos crimes, né? E aí é muito fácil você propor o desarmamento de um grupo que ninguém gosta. Por quê? Porque ninguém se opôs. Esse é o problema, né? Então, quando você vê determinadas restrições, né, sendo colocadas em determinados grupos, né, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode ser o próximo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, não foi da noite para o dia. Então, a primeira coisa foi: não é todo mundo que pode ter arma. Vamos desarmar os ciganos, afinal de contas, eles estão ligados aí à criminalidade, estão ligados e ninguém gosta deles mesmo, então ninguém vai se importar. Num segundo momento, isso muito resumidamente, tá, gente? Num segundo momento, o que eles fazem? Eles criam o primeiro cadastro nacional de proprietários de armas de fogo. Há, inclusive, né, um discurso do Bigodinho, onde ele diz, né, que a Alemanha, naquele momento, ela podia se orgulhar porque ela era a primeira nação a controlar 100% das armas de fogo, né? Então, ele cria esse registro nacional, sempre com a, 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 a desculpa, né, de que era para ter melhor fiscalização, melhor controle, evitar crimes, evitar ataques terroristas, etc, etc. Mas a gente, né, hoje a gente sabe, óbvio, né, que o objetivo nunca foi esse. O objetivo era exatamente você ter lá na sua mão, né, o cadastro dessas pessoas. Né? Quando eles fazem todo esse cadastro, né, eles criam uma lei mais restritiva,
e aí inclui, né, os chamados inimigos do Terceiro Reich, que não podiam ter armas. E um deles, óbvio, né, os judeus. E aí eles simplesmente iam nas portas batendo, dizendo: você tem uma arma e você vai entregar. Se essa pessoa se negasse a entregar essa arma, ela podia ser presa ou até mesmo fuzilada imediatamente. Qualquer judeu, qualquer pessoa não autorizada, né, que fosse encontrada com uma arma de fogo, podia ser imediatamente fuzilada, né? Não sem motivo, você tem um confisco, né, das armas de fogo, literalmente casa a casa, né? E na noite seguinte, foi a fatídica noite dos cristais, né? Onde eles saíram lá, os primeiros ataques, né, aos estabelecimentos judeus, saíram depredando, queimando, né, destruindo, porque havia a certeza que essas pessoas não poderiam oferecer nenhum tipo de resistência, né? Então, esse foi o resumo, né? Um enorme resumo aqui que eu fiz. Quem quiser, né, mais dados, e é interessantíssimo, é um livro que eu sempre recomendo, que é esse daqui, né? O Bigodinho e o Desarmamento, né? Inclusive, postei hoje um trecho desse livro, eu repostei um trecho desse livro, derrubaram a minha postagem, aí eu recorri, Não dá, né? não dá. Né? Aí eu recorri, aí voltaram a postagem, porque se apareceu uma Foi? vez, depois eles Comigo vão... nem adianta recorrer mais, nem adianta mais. O meu voltou, não tive problema nenhum, né? Mas mostra exatamente isso, né? Como, por exemplo, os clubes de tiro foram institucionalizados, né, por eles, né, equipados, aparelhados, né, pelo regime nazista, exatamente para evitar, né, que pessoas que não eram de interesse, né, do governo totalitário, né, do bigodinho, né, de conseguir armamento, né? E há coisas fantásticas, assim, eu vou chamar de fantástico, porque eu não acredito em coincidências, né? Uma das questões era interessante, porque a quantidade máxima de munição que alguém que tivesse a posse legal de uma arma de fogo na Alemanha podia comprar: 50 cartuchos, exatamente o que previa lá inicialmente o Estatuto do Desarmamento no Brasil. Lembrando ainda, Nossa! não é coincidência, né? Não é coincidência. Tipo de armamento, calibres permitidos, tudo isso foi criado pelo regime nazista, né? E tudo isso depois também foi copiado no Brasil, né, pelo ditador Getúlio Vargas, né, que tinha grande apreço aí pelo fascismo, pelo nazifascismo, na realidade, né, Sim. os regimes, né, tinha grande proximidade de pensamento ali, né, no controle absoluto do Estado, e ele cria, né, a figura do porte legal de armas de fogo, podendo ser cancelado a qualquer momento pelo governo. Ele cria as restrições a tipos de armamento, ele cria quantidades máximas para munições e armas de fogo, né? Ele cria os tais calibres restritos, né? Tudo isso muito parecido com a legislação alemã, né? Na verdade, a legislação nazista, né, criada lá pelo Partido Nazista. Ô, Benê, esse controle tão sistemático, a primeira vez que ele foi praticado foi na Alemanha do Bigodinho ou não? Foi a primeira vez, né? Ele foi o grande precursor aí desse controle sistêmico, né, das armas de fogo, né? Era um controle Sim. realmente absoluto, né? O quanto ele investiu, né, em energia, em dinheiro, em equipamento, né, o uso dos primeiros computadores, né, para se cadastrar, se catalogar todas essas pessoas. Aliás, é interessante isso, e aliás, inclusive é algo que o próprio professor Halbruch, né, autor desse livro, cita, né, que ele fala assim, sempre me pergunto, poxa, o que uma população armada podia contra quem era na época o maior exército do mundo, né? E ele diz o seguinte: olha, na realidade eu não sei. O que eu sei é que eles empenharam tanta energia, tanto dinheiro, tanto tempo, que algum motivo havia, né? E isso é óbvio. Né? Isso é óbvio. Eles sabiam do risco real, né, de uma população armada. Claro, o pessoal subestima muito esse poder, e aí eu dou só apenas um exemplo, né? Você pode ver que as tentativas mais sérias de assassinar o Bigodinho foram feitas por pessoas armadas, militares, obviamente, né? Mas Uhum. assim, se dois, três militares conseguem quase matar o desgraçado, né? O que é uma população, assim, né? Porque aí a população pode ser qualquer um, né? Sim, sim. Com certeza. Olha, não precisamos ir longe. Tem um outro exemplo fantástico que se fala muito pouco historicamente disso,
há muito pouca coisa, que é o levante do gueto de Varsóvia, né? O levante do Sim, gueto, muito bem, exatamente. o levante do gueto de Varsóvia, ele acontece com literalmente meia dúzia de armas contrabandeadas para dentro desse gueto, jogada, né, pelos muros. Né? As pessoas pegaram aquelas armas, algumas absolutamente rudimentares, antigas, ultrapassadas, Sim, obsoletas, né? obsoleto, Com né? essas armas, atacaram a primeira patrulha alemã, né? Mataram esses soldados, pegaram as suas armas, com essas armas emboscaram mais uma patrulha e assim foi aumentando o combate. Eles chegaram a ter em torno de alguma coisa próxima de 200 armas dentro de um gueto, tá? Dentro do gueto de Varsóvia, que era o maior gueto, né? Sim. Da época. E olha só, com 200 armas, eles obrigaram, né, os alemães a acabar, a colocar ao solo todas as construções desse gueto. Por quê? Porque eles não conseguiam mais entrar. Eles entravam, eles eram mortos. Quem avança Sim. sempre está em Em dificuldades, tá? desvantagem, né? Então, principalmente com o estado de prédios, né? Você tem que avançar pelo solo, pelo chão, pela rua. Se você tem gente armada de cima, acabou. Você tem pouquíssima chance de sair vivo desse confronto. Além disso, eles usavam também as galerias de esgoto para se esconder Sim. durante os ataques, né? Então foi uma coisa que, olha só, 200 armas, tá? 200 armas, criaram, tá? Criaram uma dificuldade gigantesca, tá? Para o maior exército do mundo. Tá? Você imagina, então, se fosse 1 milhão de armas, né? Vamos imaginar que Dentro fosse... de Auschwitz aconteceu coisa parecida. Dentro do pior campo de concentração da história aconteceu algo parecido, né? Eles Também, conseguiram também. dominar, mataram os desgraçados dos apoiadores do Bigodinho, né? Assim, claro, não saíram vitoriosos, assim como não saíram no gueto de Varsóvia, mas você vê que algumas arminhas assim dá um Cara, trabalho desgraçado pro custou totalitário, né? caro. Porque a verdade é o seguinte, né? Quem estava no gueto de Varsóvia já conhecia o seu final, sabia onde aquilo ia Exato, acabar. Né? exato. Portanto, ele estava ali para tudo ou nada mesmo. Então, é aquela história, já que eu vou morrer, né, eu vou morrer lutando e vou levar um É, monte comigo. cai Né? atirando, literalmente. Caio atirando, literalmente. É É, exatamente isso que eles fizeram. Né? Agora, você imagina você multiplicar isso por 1.000, você multiplicar por 10.000, né? Qual seria o efeito disso? Né? Seria uma... Antes dele enfrentar uma guerra mundial, na verdade, ele ia ter que enfrentar uma guerra civil. Né? E sim, guerras civis se estendem muitas vezes por décadas, né? O que inviabilizaria, né, confrontos externos, porque ele ia ter que cuidar primeiro dentro de casa. E foi exatamente o que ele fez. Né? Ele desarmou, subjugou, dominou, para depois falar: bom, agora cansei, agora eu vou dominar o mundo. Para mim tá bom. Né? E foi exatamente o pensamento dele. Né? Ele limpou a casa dele dos problemas que ele tinha, né? E falou: agora eu posso atacar o resto da sim, Europa e depois o mundo todo. Então, tudo começou com o desarmamento. Né? Se ele não sim. tivesse conseguido desarmar a população judia e outras minorias, né? Os gays e etc., né? Os ciganos, né? Provavelmente ele teria tantos problemas internos que ele não conseguiria se aventurar numa guerra mundial. Né? Sim. O caso do Japão é bastante bacana nesse sentido também, porque, né, alguns historiadores, entre eles o John Keegan, né, que é um especialista em guerras aí, né, historiador muito reconhecido no mundo, não só ele, mas outros também, eles dizem que se não fosse o desarmamento no Japão no século VI, o Japão não teria entrado na Segunda Guerra Mundial. Olha só que loucura, Nossa, e não teriam sido tomado 2 bombas atômicas ali na cabeça com milhares de mortes e mais milhões de pessoas afetadas até hoje por isso. Né? Resumidamente, por quê? Né? Porque assim, o Japão instituiu o desarmamento, primeiro desarmamento da população, para manter essa população sob o jugo dos senhores feudais. Ele conseguiu unir o Japão todo, né, sobre a figura do governante supremo, né, do imperador. Né? E a que é uma partir divindade, basicamente, né? Exatamente. A partir dali, como ele não tinha mais guerras internas, o que ele fez? Bom, agora nós não precisamos mais das armas de fogo, que para eles era um símbolo ocidental. Então eles baniram as armas de fogo, eles baniram o cristianismo, né? Eles perseguiram cristãos no Japão todo, né? Matavam os caras, etc. Aliás, tem um filme muito bom chamado A Missão, excelente, né? Sim. O pessoal puder assistir, que conta a história dessa parte do cristianismo
no Japão. E aí, a partir daquele momento, falou, bom, a gente não precisa mais de arma, porque agora a gente está fechado ao Ocidente, a arma é um símbolo ocidental, eu não preciso mais dessas armas, e abandonaram realmente canhões e armas de fogo curta também. Até que em 1822, o que os Estados Unidos faz? Manda lá os 5 navios negros, né, que foram conhecidos como 5 navios negros, para o porto de Tóquio. Esses navios, né, que eram navios de guerra, né, eles abrem fogo no porto de Tóquio, atingindo apenas a Bahia, né, eles não atingem o porto, atingem a Bahia, e o recado foi o seguinte, né, a mensagem foi o seguinte, falou, ó, ou vocês abrem os seus portos ao Ocidente, ou a gente vai bombardear Tóquio. E aí eles, sem armamento, sem poder repelir essa agressão, eles são obrigados a abrir o Japão ao Ocidente, o que causou uma mágoa, uma cicatriz gigantesca ao povo japonês e ao Império como um todo. Quando acontece a Segunda Guerra Mundial, né, eles veem a oportunidade de se vingar dos Estados Unidos por aquela invasão e vão lá e atacam Pearl Harbor, né, entrando assim o Japão na Segunda Guerra Mundial, e o final a gente já sabe. Então, quando John Keegan fala isso, ele diz, talvez se naquele momento o Japão não tivesse abandonado suas armas e ele tivesse como repelir aquele ataque, isso lá no futuro, né, não seria o motivo, né, do ataque a Pearl Harbor. Talvez eles nem tivessem entrado na Segunda Guerra Mundial, né? É isso. Do lado do bigodinho, diga-se de passagem, né? Exatamente. Não, interessantíssimo. E aí, assim, para quem é mais leigo no assunto, eu, quando descobri isso, eu fiquei bem encantado. É de que para você formar um samurai, para você formar um cara que luta de espada, é muito tempo de treino para o cara ficar bom naquilo, né? Aí chega um Zé Mané qualquer com um revólverzinho velho, não tem samurai que dê jeito, né? Exatamente, exatamente. Né? A introdução das armas de fogo, que foi. Tem que ser nobreza para saber lutar como samurai. Né? O 15, que levaram as missões jesuítas para lá, né? Isso reverteu completamente a questão de status no Japão, né? Por quê? Porque os senhores feudais, eles dependiam desses exércitos particulares, né? Dos chamados samurais, e aquele samurai, né, romantizado que a gente conhece, ele aparece, o samurai intelectual, vamos dizer assim, tá? E ele só aparece no final do século XVIII. Tá? Até então, o samurai era alguém extremamente violento, né? E que seguia regras próprias. Né? Então, literalmente, você tinha a lei que era de matar e andar, né? Chamava matar e andar. Qualquer samurai podia matar qualquer pessoa, tá? E simplesmente virar as costas e sair andando sem dar maiores explicações. Tá? Então, assim, essa ideia do samurai, né? Heróico, romântico, ético, né? Isso nunca existiu. Como os cavaleiros medievais eram, né? Como os cavaleiros medievais, exatamente. Né? Isso aí é uma visão romântica da coisa. Né? Eles eram extremamente violentos, extremamente sanguinários. Matavam criança, matavam mulher, empalavam pessoas, queimavam vivas, afogavam. Né? E esse era o mundo real. Né? Esse era o mundo real daquela época. E essa galera que era a favor do desarmamento, hein? Era essa galera. Armamento para os outros, né? Como sempre. Isso. Como sempre. Exatamente. Uma coisa que você falou que me chamou bastante atenção foi a questão de que eles, durante o regime lá da Alemanha, né, eles fizeram muita questão em criar um cadastro nacional para ter o controle de quem tinha arma e quem não tinha, né? Isso é muito curioso, porque muitas vezes eu falo muito sobre antissemitismo na página, falo muito sobre perseguição a judeus, eu sou guia certificado de campo de concentração e tal, e aí esse tema sempre volta. O pessoal pergunta muito, como que eles sabiam quem era judeu e quem não era, né? Como é que funcionava isso? Uma das coisas que permitiram com que o Terceiro Reich fosse tão poderoso, fosse tão eficiente, exatamente a gestão de dados dele, que era um negócio assim, formidável. E a questão da arma entra nessa jogada também. Né? Tem um livro, acho que é o IBM, da IBM, você já viu esse livro? Pronto, que trata muito bem desse tema. Né? Ele consegue tratar muito bem desse tema, de quão eficiente eles eram, inclusive tendo aí as primeiras versões dos computadores, né, com a contribuição da própria IBM, né, a grande empresa IBM aí. Eles tinham um controle social absoluto, né? Você, para mudar de casa, você tinha que informar o governo. Para você mudar de carro, você tinha que informar o governo. Né? Qualquer coisa que você ia fazer, você tinha que informar exatamente. Isso, IBM e o Holocausto, isso mesmo, falaram aí, exatamente. Né? E aí, exatamente para manter esse controle absoluto. Né? Por isso que o americano, né, ele não aceita o registro de armas.
né? Já tentaram instituir algumas vezes, o próprio estado de Nova York tentou, os caras vão lá e queimam os registros, e simplesmente ignoram. Por quê? Porque e eles estão corretíssimos, eles estão certíssimos, porque assim, a única função do registro da arma de fogo é controle, tá? Ela não Sim. serve, como as pessoas imaginam muitas vezes, para elucidar crimes, né? Para evitar que o armamento circule sem controle nenhum. Isso não evita nada, a gente já vê, a gente sabe que a arma circula no Brasil desde que o Brasil é Brasil, nunca impediu, né? O que impede é, hoje, né, todas as armas que eu tenho estão lá nas mãos, né, de quem talvez um dia decida que eu não possa mais ter armas, né? E aí eu faço o quê? Ah, eu não tenho? Não, vai saber, né? Ah, não tem jeito, o controle é esse. Aliás, o grande perigo que a gente está vivendo no Brasil, né, a gente está acompanhando aí, vendo aí o que aconteceu, né, nessas últimas decisões aí do Fachin, tá? Isso é extremamente temerário, né? Como eu falei, eu estou nisso há 30 anos e eu não lembro, tá? Eu não lembro, não houve, tá? Um período de tanto risco como a gente está vivendo agora. Tá? E isso é gravíssimo. Né? Isso é gravíssimo porque simplesmente a gente não tem a quem recorrer. Né? Quando era uma lei, uma decisão, qualquer coisa assim, você tinha a quem recorrer. Hoje não. Né? Então a gente tem estudado bastante essa questão do que pode, né, vir a acontecer. Então essa decisão monocrática do Fachin, agora na próxima semana, vai ser ratificada pelo plenário, é óbvio, né? Eles têm maioria, né? E depois disso, né, o nosso medo aí é que mais coisas sejam jogadas aí nesse balaia das restrições e das proibições. Né? Não, com certeza. Essa questão de minoria que você falou também, que eu achei bem interessante, dos ciganos e tal, eu gosto sempre de mencionar uma frase, que eu já até fiz post sobre essa frase, de um pastor, né, de um pastor Uhum. alemão na época, que inicialmente ele começou a apoiar o regime, mas depois ele viu que o regime não era essas mil maravilhas que pregava a ser, né, que é o Martin Niemöller, né, ele fala, né, primeiro vieram, enfim, tem várias versões para essa frase, primeiro vieram pegar os socialistas, eu não era socialista, eu não fiz nada, depois vieram pegar o qualquer coisa, até que vieram me pegar os judeus, eu não era judeu, até que vieram me pegar e já não tinha mais ninguém para protestar, né? Então, o modus operandi é sempre exatamente o mesmo. É sempre o mesmo, é sempre o mesmo, né? Você escolhe ali uma minoria, né, que não vai ter força para se rebelar e não vai receber apoio de outras pessoas, né, de outros grupos, né? E com isso você vai ali o efeito salame, né? Você vai cortando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, né? E aí, quando você vê, já é tarde demais, né? Mas que nem o pessoal fala, é igual cozinhar sapo, né? Se você jogar um sapo numa panela de água fervendo, ele sai pulando. Se você colocar na água Exatamente. a panela para esquentar, quando ele percebe, ele já foi, já está morto. Já Né? era. Percebe Exatamente. o risco. Né? E é o que a gente está vivendo é exatamente isso. Né? O que a gente está vivendo é exatamente isso. Porque hoje, é o que eu tenho falado, pessoal, hoje foram as armas. E depois, quem é que pode saber o que vem? Né? Não, Talvez. por isso que eu mencionei essa live que eu fiz na semana passada com o André Pirajá, que é agropecuarista, etc. Porque ele está falando das intervenções ligadas à parte de comida, que todo mundo se alimenta, né? E aí é o seguinte, o pessoal pensa, não, qual vai ser o líder mundial que vai querer jogar no ralo o seu sistema de produção alimentar? Eu digo, meus amigos, olha o que está acontecendo na Europa. Eles jogaram no ralo sua segurança energética. E eles estão fazendo a mesma coisa com a segurança alimentar. A mesma coisa está acontecendo. Né? Então não é teoria da conspiração, não é papo de maluco, não. Isso é um negócio realmente muito sério. Então é arma, comida e energia. Né? São coisas mais básicas para garantir a segurança. Por isso que eu estou bem empenhado em fazer lives voltadas para esses temas, não, com certeza. Sim, Ô, Benê, pois não, como? a gente está vendo isso acontecer. Né? Tá vendo isso acontecer, exatamente. Um breve panorama assim, da Alemanha. Né? Claro que depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, né, surgiu o mito de que haveria aí os lobisomens, né, o Wehrwölfe, né, que seriam as tropas do bigodinho escondidas que causariam uma guerrilha nas tropas de ocupação americana, francesa, britânica e soviética. Isso nunca aconteceu. Chegou a existir esse Wehrwölfe, né, os lobisomens, etc., mas nunca apresentou uma resistência tão forte como se imaginava no finalzinho da Segunda Guerra, né, ou depois que a Segunda Guerra tinha sido vencida na Europa. E muita gente fala, ah, não, tudo bem, os alemães foram proibidos de ter arma logo depois da Segunda Guerra. Porra, numa situação dessa, eu sinceramente entendo. Você não vai deixar os alemães, né, doutrinados como eles estavam dentro daquele regime, você não vai dar arma para os caras que fizeram a Isso Segunda Guerra Mundial.
Mas isso é uma regra de qualquer guerra, né? Quem Exato. Não, é imediatamente desarmado, né? É um movimento exato. óbvio, Alemão, né? no começo, depois que acabou a Segunda Guerra, a primeira coisa, alemão não podia ter nem bicicleta, quanto mais uma arma. Então, eles mantiveram essa tradição na Alemanha, depois da Segunda Guerra, de desarmar a própria população. Né? A população, a lei para você obter arma de verdade, arma de gás, arma como é que chama em português? Eu nem sei, chama gás, De pressão, arma de pressão. gás arma de pressão. Arma de pressão é até relativamente fácil, né? 50 € você faz um cadastrozinho e acabou. Agora, arma de verdade é realmente muito complicado e, de fato, você vê que a Alemanha foi um país que sempre adotou essa política depois da Segunda Guerra. Porém, principalmente a partir de 2015, com a ida dos refugiados, com aquele caos lá que teve em Colônia, né? A violação coletiva das mulheres lá na estação de Colônia, com a chegada daqueles refugiados, etc. A quantidade de alemães pegando esse documento, tentando legalizar sua situação de ter arma, etc., explodiu. Tem Sim. gráficos disso, é um negócio realmente bem impressionante. A pergunta que eu faço é, diante disso, claramente, os alemães, eles têm, todo mundo tem essa ideia de que para você ter sua própria segurança, você tem que se armar de alguma forma. Porém, o discurso político não corresponde à realidade. E se você perguntar à população, eu tenho certeza absoluta que a população vai ser contra o armamento dela própria. Como é que tem essa dissonância entre uma coisa e outra? Onde é que vem isso? A lavagem cerebral, a É, imprensa? Qual é essa? Porque isso é, o, que, acontece no Brasil também, né? é o que Orwell chamava de duplo pensar, né? A pessoa ela consegue, né, conviver com duas ideias, obviamente antagônicas, sem se perceber disso, né? Então isso é natural, né? Isso é natural devido aí, principalmente em regiões urbanas, tá? Quando você se afasta dos grandes centros urbanos, isso muda drasticamente, tá? Eu vi isso muito claramente, por exemplo, na Inglaterra, quando eu estive em Londres, né? Então, em Londres, que você tem uma população ali majoritariamente cosmopolita, né? O cara fala, não, eu quero um policial para me defender, Deus me livre, né? Ter eu que fazer isso, ai, que medinha, né? Quando você vai mais para o interior é diferente, né? Você tem ainda a caça, você tem o tiro esportivo, você tem aquela ideia, né? Ainda que o Estado não é onipresente e nunca vai ser, né? A Claro. ideia de uma segurança pública que proteja a todos individualmente, ela é completamente falsa, ela é mentirosa, né? O objetivo da segurança pública, né, sempre foi o quê? Manter um estado de normalidade na sociedade, né? Evitar ali uma anomia, ou seja, evitar ali o caos social, né? Fazer cumprir as leis, né? A aplicação da lei, e punir aqueles que não cumprem a lei. O objetivo da segurança pública é essa, né? Jamais, em nenhum país do mundo, você vai encontrar uma segurança pública que vai dizer, olha, eu sou capaz de proteger todos os cidadãos 100% do tempo. Até porque, né, para isso, você teria um agente estatal cuidando da sua vida 24 horas por dia, né? O que ninguém quer e é uma distopia. Né? Agora, isso é comum, né? Isso é comum, ainda é comum. Sim. Então é a questão do duplo pensar mesmo, essa possibilidade que o ser humano tem de conviver com duas ideias completamente opostas Porque, e tudo bem. a verdade é o seguinte, né? Tipo, não que tenha um grande culpado, não a imprensa que bombardeia as pessoas, Não, é não tudo, necessariamente. Né? tudo. É um Tudo. conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas. Obviamente que a imprensa tem um papel gigantesco nisso. O professor John Lott demonstra isso em números no livro Preconceito contra as Armas e no Guerra contra as Armas. Né? Ambos, inclusive, tem aqui no Brasil publicados. Eu estive com o John Lott lá na Shot Fair, né? Agora, mês passado, Mas, uma experiência fantástica, né? O cara, para mim não, né? Ele é o maior especialista sobre esse assunto no mundo. Ele é um economista, ele não é um ideólogo, né? Ele tem alguém que, o cara que pega números e fala assim, ó, eu provo para você que uma população mais armada é uma população mais segura, independente de qualquer visão ideológica, de liberdade ou qualquer coisa assim. Ele fala, eu não estou aqui para defender isso, para defender isso. Há outras pessoas que fazem isso muito melhor que eu. Estou aqui para provar, por números, né, que sim, armar uma sociedade sempre vai ser benéfico no que diz respeito à segurança. Né? Então, essa guerra contra as armas, esse preconceito contra as armas no Brasil, especialmente, ele nasce muito fortemente ali na década de 90. Porque até então, né, eu comprei minha primeira arma em 1991. Até 94, apresentei 3 documentos: atestado de antecedência da Polícia Civil, um comprovante de residência
e um comprovante de renda lícita, né? Lá o Olerite, a comprovação que eu tinha, né, trabalho lícito. Né? Com isso, 15 dias depois, eu estava com o meu primeiro revólver, inclusive, que eu tenho até hoje. Eu portei essa arma durante 12 anos. Uau. Não havia grandes problemas. Mas aí a imprensa começou a bater, né, nessa ideia de que as armas eram umas vilãs, o que não fazia o menor sentido, porque se durante séculos elas não foram um problema, por que de repente elas virariam um problema? É porque elas não eram um problema, elas sempre estiveram lá. Né? Você pega países como, por exemplo, a Suíça e outros países altamente armados, que não tem problema de criminalidade. Ah, Benê, mas não dá para falar da Suíça, que é tudo diferente. Tá bom, vamos falar do Paraguai, pô. Vamos falar muito mais gente armada no Paraguai. Né? E o Paraguai tem a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul. Né? Você tem o Uruguai, o país mais armado da América Latina, né? E você tem a segunda menor taxa de homicídios da América do Sul. Então é muito óbvio que a arma não é o vetor da criminalidade violenta. Ela é só um instrumento, no máximo. Ela vai ser um instrumento dessa criminalidade violenta. Se você retirar a arma, não necessariamente não. Você não vai reduzir a criminalidade violenta com isso, se fosse possível, desarmar os criminosos, coisa que a gente sabe que também não é. E eles começaram a trabalhar fortemente essa ideia que a arma é coisa do mal, né? Aquela ideia, a arma é coisa de polícia ou bandido. Não, não é, isso é uma bobagem. Né? Isso é um mantra que se criaram, porque, primeiro, né, policial é um ser humano tanto quanto eu ou você. Né? Ele não é um super-humano, ele não tem poderes especiais. Né? Muitas vezes ele não tem um hipertreinamento, a gente sabe qual é o nível de treinamento no que diz respeito a armas de fogo das polícias brasileiras. Né? Algumas são fraquíssimas, na verdade. É essa, e quem é policial e está me acompanhando sabe que eu estou falando é verdade. Né? Então, não faz o menor sentido isso. Mas criaram essa ideia de que a arma só servia para crime, só servia para o mal, trazia opressão, trazia a morte, morte de minoria, morte de mulher, né? Acidente com criança. Né? Só que você vai ver estatisticamente, nada disso se confirma. Né? Nada disso se confirma. Né? E agora estão com um problema muito sério, porque hoje a gente tem muito mais armas do que a gente tinha há 4 anos atrás, mas muito mais armas. Né? E você tem uma criminalidade violenta no Brasil em declínio real e sim. Forte declínio. Né? Nós temos uma taxa que a gente não tinha desde a década dos anos 2000. Tá? E aí, cadê o mais armas, mais crimes? Onde é que está? Não acontece. Porque não sustenta. Né? Nem para fechar aqui, a gente já está chegando mais no finalzinho aqui da live, né? Uma pergunta mais panorâmica, e aí você responde como você quiser, mas pode ser até de maneira mais ideológica, no sentido, que tipo de gente faz isso, que tipo de gente... Porque a pergunta é o seguinte, ao longo da história, né, quem desarmou a população e hoje em dia, quem é que tenta desarmar a população? Qual a semelhança desses dois grupos? São pessoas com vieses autoritários, ditatoriais, tá? São pessoas que gostam de centralizar poder, são pessoas que se acham superiores ao ponto de decidir por você o que é melhor. Né? Ele se coloca num patamar, e a esquerda é muito assim, né? É a dona de todas as virtudes, né? Ela se coloca nesse patamar de eu sei o que é melhor para o país, eu sei o que é melhor para o seu filho, eu sei o que é melhor para você, eu sei o que é melhor para sua esposa. Tá? Então, essa ideia centralizadora de poder. Isso que a gente fala no macro, aquelas pessoas que têm normalmente o poder para fazer isso. Tá? E você tem isso também lá no micro-universo dos desarmamentistas, né? Que normalmente são compostos também por pessoas que pensam assim, e, de outro lado, por pessoas covardes. Né? Por covardes. Por quê? Porque ele é incapaz de assumir a responsabilidade, por exemplo, de proteger a sua própria família. A gente sabe que a partir do momento, né, que você tem uma arma e você escolhe reagir a uma invasão da sua casa, por exemplo, você está correndo risco. É óbvio que sim. Né? A arma não é uma capa da invencibilidade. Né? A arma é apenas um instrumento que vai potencializar as possibilidades de você exercer lá o seu direito natural à legítima defesa. Mas ela pode falhar também. Né? E você pode ser morto ou ferido. Só que eu estou disposto a isso. Né? Eu não vou contar com um policial para defender minha família, meus filhos, minha esposa. Né? Eu assumo essa responsabilidade. E se eu for ferido ou morrer, faz parte do jogo. Né? Eu já passei por coisa assim, eu estava disposto naquele momento, falei, eu vou tomar um tiro, mas do portão de casa ninguém vai passar. Tá? Esse cara, ele não passa nem pela cabeça. Acho que o simples
a simples ideia dele ter que confrontar um criminoso, ele já se caga nas calças. Né? É verdade. É Ele é exatamente né? isso. Ele é um medroso, então ele prefere essa visão utópica de não, é o Estado. Eu não faço, não é porque eu sou um cagão. Eu não faço porque a obrigação é do Estado. Só que, filho, a obrigação do Estado não é essa e a gente sabe disso. Tá. Benê, então é isso. Muitíssimo obrigado aí. Muitíssimo obrigado pela generosidade em ter Imagina. participado, em ter feito essa live aí. Acho que é um tema importantíssimo, como eu estava falando aí. Temas mais importantes aí de 2022. Sem dúvida, são esses temas mais básicos aí que se falasse há alguns anos, você não daria tanta importância, né? Que é comida, energia e arma também. Com certeza está entre os temas mais importantes. Então, muitíssimo Porque, obrigado. em última instância, é a arma que vai garantir a energia, que vai garantir a comida. A verdade é essa. Excelente. Excelente. É isso mesmo. Então é isso, assim, para mim foi uma honra, né? Eu sou fã do Benê já há muito tempo, muito antes ainda do debate do Kelsen, você lembra? Meu amigo, eu gargalhava quando eu assistia aquela gravação, eu gargalhava. Bom demais, bom demais. Então é isso, Benê. Muitíssimo obrigado pela generosidade, foi uma honra. A palavra é sua e a gente se despede. Bom, eu agradeço, foi ótimo. Eu estava há muito tempo querendo fazer essa live, eu acompanho o seu trabalho também, acompanhava quando você ainda estava lá na Alemanha, muito bacana. É um tema de interesse meu também, né? Essa questão do totalitarismo no mundo, né? E eu deixo um convite aí para quem está nos acompanhando, tá? Eu estou preparando aí uma masterclass sobre o que pode acontecer nos próximos 4 anos e como é que a gente pode se preparar para isso, né? Pelo que a gente já viu Excelente. do STF, a gente sabe que a coisa não vai ser fácil, mas uma coisa que eu aprendi nesses 30 anos é que sempre há um caminho, né? O que a gente não pode é esmorecer, o que a gente não pode é deixar de lutar, porque é exatamente isso que eles querem, né? A gente só Tá. perde uma batalha, só perde uma guerra quando a gente desiste dela, tá? Então a gente Deixa eu dar uma perspectiva. Perdão. pode, não, só para encerrar, né? Eu estou preparando essa masterclass, que foi exatamente para direcionar as pessoas como é que elas vão garantir lá o seu direito, garantir, para falar claramente aqui, né? Para garantir a possibilidade de ter uma arma de fogo para defender a sua família, a sua vida, sua propriedade, porque a gente não sabe o que no futuro o que nos aguarda na realidade. Não, excelente, tema importantíssimo. E aí, só para dar uma perspectiva histórica um pouco, que é a área que eu atuo, né? Apesar de ser economista, eu atuo muito mais na área de história. Dá um pouco de uma perspectiva otimista também. A gente não sabe o que, é que o futuro aguarda, só que eu acho um problema que muita gente acaba se desesperando, né? E uma grande lição da história é que você não deve se desesperar, até porque eu costumo dar um exemplo. Imagina aí um judeu vivendo escondido na Alemanha em 1944. Porra, ele já tinha perdido família, estava tudo absolutamente perdido. Não Ele tinha não mais. tinha noção de que um ano depois tudo aquilo estaria acabado, né? Algo que Exato. seria completamente impossível. Então a história dá essas lições para a gente. Eu sempre gosto de trazer essa lição positiva da história e várias outras também aqui no meu perfil. É isso Benê, aí. mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela presença de todos. É isso. Boa Eu que noite, até agradeço e amanhã. o link lá para Masterclass está na minha página ali no Instagram, está lá na Tá na bio. bio, né? É Na isso aí. bio. E o nome, Beleza. Valeu, Benê. acabou de falar agora, né? A ideia é exatamente essa. Como sobreviver até 2026. Depois a gente vê o resto. O Tchau, tchau, objetivo Benê. O objetivo é esse. Depois a gente vê. Tchau, é... tchau. Obrigado, meu Valeu. querido. Foi um prazer. Um abração para todos que estavam nos assistindo aí. Prazer. Muito obrigado.